Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para entrarmos em tua companhia com o programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso modelo a ser seguido, que eles possam nos iluminar, nos envolver, nos fortalecer em mais esta oportunidade que a TV Mundo Maior está nos concedendo de podermos levar este programa feito com muito carinho, com muito amor a você, o nosso telespectador querido. Antes de nós adentrarmos no capítulo de hoje, nós estamos estudando o livro O Espírito da Verdade, publicado pela Federação Espírita Brasileira, foi recebido em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, e por espíritos diversos. Hoje nós vamos ver 2 capítulos, o 15º, Colher e Garganta, e nós vamos ver o 16º, Educação. Mas antes de nós adentrarmos no primeiro capítulo do programa de hoje, eu gostaria de relembrar que a TV Mundo Maior, tanto quanto a Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das Casas André Luiz, precisam da sua ajuda. Nós sabemos das dificuldades naturais de manter uma emissora, de manter uma rádio propagando a mensagem espírita, tem naturalmente os seus gastos, os seus investimentos, as suas contas, e você pode ser um colaborador para que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova continue gerando seus frutos. Entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem algumas formas de nos ajudar. Veja qual é a melhor para você e todas elas, seja qual for a forma, saiba que é muito importante para nós a sua colaboração. Como nós dissemos há pouco, nós vamos ver hoje o capítulo 15º, Colher e Garganta. Corresponde ao capítulo 9º, ao item 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo foi ditado por Hilário Silva e ele começa nos dizendo: imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Queixa é vinagre. Censura é pimenta. Crueldade é veneno. Calúnia é corrosivo. Conversa inútil é excedente enfermiço. Maledicência é comida deteriorada. Falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse o Divino Mestre: bem-aventurados os pacificadores. Usemos para os outros o alimento da paz, porque, estendendo paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos e, com a paz, conseguiremos possuir espaço e tempo terrestre em dimensões maiores, para que aprendamos e possamos realmente servir. Hilário Silva. O capítulo de hoje, esse primeiro, que nós ainda veremos o 16º, Educação, ditado pelo Espírito de André Luiz, nós estamos tendo a oportunidade de ver que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, com a nossa vontade, sem a nossa vontade, com a nossa intenção, sem a nossa intenção, gera naturalmente uma repercussão. Se for para o bem, será favorável a todos nós. Se for no campo equivocado, se for no campo da maldade, naturalmente gera para todos nós tudo conforme o que nós doamos. Hilário Silva não vem nos dizer nada de novo, nada de extraordinário, nada que nós, os espíritas, já não tivemos oportunidade de ler, oportunidade de aprender com os espíritos, com os oradores, com os escritores,
com os dirigentes espíritas. Não tem nada de novo. É nós procurarmos reter o bem, é nós procurarmos reter a bondade, é nós procurarmos reter o conteúdo e com muito esforço, com muita perseverança, com muita coragem, nós procurarmos naturalmente. Mesmo que ainda a nossa produção seja pequena, mesmo que a nossa produção seja insignificante comparado com os grandes vultos da humanidade, começa-se de pouco para que no amanhã possamos ter uma colheita farta, uma colheita em que nós vamos olhar para trás e vamos ficar felizes com o que produzimos. A nossa produção condiz com o nosso esforço, condiz com a nossa coragem. Nós sabemos que reformular conceitos, quebrar paradigmas, romper barreiras, nós sabemos muito bem que não é fácil. Nós sabemos muito bem que a vida se compõe de muitas dificuldades, a sua correria natural, as suas preocupações naturais, a sua agitação natural. Nós sabemos que tudo isto compõe a nossa vida, compõe o nosso dia a dia. Mas se nós não notarmos que a palavra pode ajudar uma pessoa, como a palavra pode matar um sonho, matar um ideal, destruir uma família, se nós não tivermos a noção que uma palavra mal colocada, mal encaixada, ela naturalmente pode gerar grandes danos que nós seremos os responsáveis delas, querendo ou não. Por isso que a fala é algo que nós devemos sempre ter muito cuidado. Como dizia Emmanuel, a fala é como uma flecha. Depois que você lança, não tem como você correr atrás para removê-la. Por mais que se peça desculpas, por mais que procure reparar o equívoco que foi cometido, o equívoco que foi falado, nós sabemos muito bem que aquela cicatriz, que aquela marca leva-se muito tempo para cicatrizar e para desaparecer. Então, para que não venhamos a sofrer com isto novamente, que nós possamos ter sabedoria na forma que nós interpretamos a vida, na forma que nós lidamos com as dificuldades naturais. Agora, nós vamos aproveitar tanto o restante deste bloco, quanto o bloco seguinte, para nós vermos o capítulo 16º, que tem como título Educação. É uma mensagem ditada pelo espírito de André Luiz e corresponde ao capítulo 8º, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Começa André Luiz nos orientando. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. Portanto, o amor é a base para todos nós. Quem quer ter uma vida plena de êxito, quem quer ter uma vida que possa colher os seus frutos do homem de bem, o amor é o caminho. O amor é a estrada que nós somos convidados a percorrer. Nem sempre é uma estrada fácil, nem sempre é uma estrada prazerosa, nem sempre é uma estrada que iremos de imediato colher com o que nós estamos fazendo. Porém, o amor dos sentimentos que nós estamos estudando, nós vemos que é o resumo de todos os demais sentimentos e virtudes. Continua André Luiz. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. Que nós devemos ter disciplina é notório, disciplina no trabalho, disciplina em casa, disciplina no templo religioso, disciplina na condição de cidadão, mas a nossa disciplina não pode ser excessiva, porque em vez de ser um bem para nós, passa a ser um prejuízo, passa a ser algo prejudicial para nós mesmos. Por quê? Porque em vez de estarmos nos ajudando, nós estaremos atrapalhando a nós mesmos. Nós podemos notar até hoje aquelas religiões extremistas, o povo ortodoxo, que não tem olhos para ver algo que foge do que eles creem ser verdade.
Então, que nós possamos ter disciplina, sim, mas que possamos ter uma disciplina moderada, mesmo porque nós vivemos num planeta indisciplinado. A maioria das pessoas não tem aquela disciplina, seja da pontualidade, seja alimentar, seja a mental, a sentimental. Nós sabemos das dificuldades naturais que uma disciplina exige de cada um de nós. Continua André Luiz. A curiosidade construtiva ajuda ao aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Então, perguntar nos é lícito, mas qual é a utilidade da nossa pergunta? Vai gerar para nós ou para quem foi perguntado, quem foi indagado, vai gerar algo de positivo? Ou é apenas e tão somente para deixar o outro em constrangimento, para deixar o outro em contradição? Então, perguntar nos é lícito, mas devemos sempre questionar a nós mesmos qual a finalidade da nossa pergunta. Queridos telespectadores, nós que estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de convidar a todos para conhecerem a minha fanpage. Então você curte a página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. E todo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos pela minha fanpage, através da minha linha do tempo, um vídeo ao vivo com o Evangelho no Lar. E você é o meu convidado para juntos, neste domingo, nós realizarmos o Evangelho no Lar. Não se esqueça, às 18 horas, através da minha fanpage. O programa inédito é passado pela programação da TV Mundo Maior e depois nós colocamos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai poder ver várias playlists, dentre elas o do programa Jesus e o Espiritismo. Eu gostaria muito que, se você estiver gostando, que você deixe o seu comentário, dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas possam também ter acesso a esse programa que nós fazemos com tanto amor, que nós fazemos com tanto carinho. Relembramos que esse nosso programa, esse nosso estudo é o terceiro livro que nós já estamos tendo a dádiva de estudar. Se você quiser ver o Jesus no Lar, se você quer ver o livro roteiro, tem disponível no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com a nossa parte final do programa Jesus e o Espiritismo. O nosso agradecimento, uma vez mais, à TV Mundo Maior, ao André Marusso, seu dirigente, a todos os funcionários da TV que sempre nos recebem, que sempre nos tratam com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. A você, que é o nosso telespectador, que toda semana vem acompanhando tanto o meu programa, quanto o programa que eu apresento com meu pai, Sérgio Vilar, todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui também pela TV Mundo Maior. É por vocês que nós toda semana procuramos com muito carinho, com muito amor, levar uma mensagem rediviva, consoladora e com profundidade para juntos analisarmos e refletirmos. Dando continuidade, estamos vendo neste bloco o capítulo 16, Educação, uma mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz, contida no livro O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um livro recebido em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e são vários os espíritos que tiveram a oportunidade de se comunicarem através do Valdo e de Chico Xavier. Continua André Luiz. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. O egoísmo, eu posso apenas falar por mim, o egoísmo ainda está muito presente em minhas ações, em meus atos,
em meus pensamentos, em meu comportamento. Por quê? Porque ninguém deixa numa simples encarnação, por ter conhecido o Evangelho, por ter conhecido Cristo, por ter conhecido o Espiritismo, ninguém deixa numa única encarnação de ser egoísta e passa a vibrar apenas amor, a vibrar apenas paz, a vibrar apenas tolerância. A partir do momento que eu aceito que eu tenho uma longa peregrinação a percorrer e que hoje eu tenho graves equívocos e graves falhas que interferem na minha produção numa atividade dentro de um templo religioso, eu passo a ver que quando eu assumo a minha verdadeira personalidade, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha prepotência, a minha falta de disciplina e de responsabilidade, eu consigo encarar a vida com outro olhar. Por quê? Porque eu tiro de mim as justificativas. Ah, mas eu sou assim, André, por conta disso, disso e daquilo. Para um erro não tem justificativa. Você equivocou. Qual que pode ser a solução para o problema? É o que eu tenho procurado fazer na minha vida. Porque a minha vida não é de responsabilidade de Deus, não é de responsabilidade de Jesus, não é de responsabilidade de nenhum espírito, como de nenhum encarnado. Então, que eu possa compreender que o Evangelho, ele vai espancar essa treva que eu ainda trago comigo, mas com muito esforço, com muita luta, com muita perseverança. Somente com estes pré-requisitos nós conseguiremos produzir os frutos que o Evangelho nos ensina. Continua André Luiz. Cada criatura é um mundo particular, de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. É interessante que o matemático francês, que também foi pensador, também teve um papel muito importante na sociedade francesa da sua época, René Descartes, nos deixa a célebre frase: eu penso, logo existo. Penso, logo existo. É muito interessante que Emmanuel fala, André Luiz fala, cada criatura é um mundo particular de trabalho e de experiência. Portanto, só vem reafirmar o que nós comumente já comentamos, já falamos, seja numa palestra pública, seja num programa televisivo ou radiofônico. Então, vendo estas duas frases, que nós possamos compreender o tempo e o limite de cada um. Continua André Luiz. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. Nós não podemos imaginar que todo dia de curso vai ser o mesmo dia, tanto para quem expõe um assunto, quanto para quem vai aprender sobre aquele assunto. Nós não podemos cair no automatismo, ir por ir, ir para nos livrar da nossa consciência. Nós devemos ir com amor. Nós devemos ir com o ideal de quem vai com os ouvidos para ouvir e aprender, de quem vai com o coração aberto a abrir para novos sentimentos, para novas possibilidades, para novos sonhos. Quantas são as vezes que nós não temos novos sonhos no âmbito espiritual? Temos sim sonhos a níveis materiais, sonhos a níveis pessoais, envolvendo a família. Mas e os sonhos a nível espiritual? Já que nós, os espíritas, ouvimos e comentamos semanalmente dentro de um centro espírita, ou ao lermos um livro sério, como os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que nós não podemos deixar cair no anonimato, porque as obras mediúnicas de Chico Xavier é um compêndio atualizado, tanto quanto é as obras de Allan Kardec. Quando estudamos as obras de Allan Kardec, quando estudamos as obras de Chico Xavier, uma complementando a outra, uma respondendo questões das outras,
ou da outra. É muito legal nós fazermos este paralelo. Eu me recordo que tempos atrás eu efetuei um estudo que até virou DVD pela TV A Caminho da Luz. Um estudo do livro O Livro dos Espíritos e do livro Parnaso de Além Túmulo. O Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita que nós tivemos, e o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro mediúnico da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E ali eu vi que o que estava em pergunta e resposta também estava em prosa e verso. Então a palestra ficou de perguntas e resposta a prosa e verso. Ali nós vemos exatamente o que está dizendo aqui, a continuidade das ideias, o complemento, que é o que nós devemos fazer sempre, a atualização e nunca permitir o automatismo. Continua. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. O instrutor tem a capacidade de nos instruir, mas cabe a nós a responsabilidade de capacitar. Se eu não estiver com os meus ouvidos atentos, com os meus olhos atentos, com a minha mente atenta, eu vou sair do centro do mesmo modo que lá eu cheguei. E isso é inevitável. Qual a importância que nós damos quando nós vamos a uma palestra, a um estudo, quando lemos um livro? Somente nós podemos responder a estas perguntas, porque vai da importância que nós damos para esta ou para aquela. Continua André Luiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Então nós não podemos esquecer que é um time jogando juntos, rumo ao mesmo objetivo. Quando um time tem os seus problemas internos, naturalmente ele não vai gerar os frutos que poderia gerar. Isto é natural. Agora, a partir do momento que cada companheiro ingressa, faz a parte que lhe compete, naturalmente as coisas se tornam mais fáceis, os problemas momentaneamente são superados pelas qualidades do time, pelas qualidades dos componentes. A vida também é assim, é demonstrarmos o poder de reagirmos, é demonstrarmos o poder de superação, o poder de lidarmos com as dificuldades, com os problemas, com as lutas que geralmente nós passamos. Penúltimo item, maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Hoje em dia nós vemos os pais terciarizando a responsabilidade da educação. A educação nunca foi responsabilidade da escola. Escola se ensina. De ensinar para educar, existe uma diferença muito grande. Educação vem de berço. Educação vem de casa. Professor não ganha dinheiro para ensinar bons modos para ninguém, não. Professor está ali para ensinar o alfabeto, o numeral, está ali para ensinar a conjugação verbal, o inglês, a matemática. É isso que a escola tem de fundamental. E você, pai, você, mãe, não terciarize para os outros a responsabilidade de educar seu filho, porque isto compete única e exclusivamente a você, quando aceitou o convite de ser mãe, o convite de ser pai. Encerra André Luiz nos dizendo: pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito com as esferas superiores da vida. Então André Luiz encerra de um modo brilhante, mostrando que o evangelho no lar é fundamental
Do mesmo modo que a escola educa no sentido de ensinar o básico do conhecimento e do desenvolvimento intelectual, cabe ao lar dar para aquelas crianças as condições necessárias para ter uma vida pautada no discernimento, na responsabilidade, no entendimento e na vivência cristã que todos nós somos convidados na atualidade. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Jesus e o Espiritismo. Uma vez mais, a nossa querida TV Mundo Maior, a nossa gratidão, e a você, o nosso telespectador. Nós gostaríamos de relembrar o convite. Você já curtiu a nossa fanpage? Ou melhor, você já curtiu a minha fanpage? Você já tem nos acompanhado por esta rede social que quase todas as pessoas na atualidade têm? Ainda não? Então você procure, como você está vendo no CG, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. Ali você vai poder curtir a minha página, curtir as minhas publicações, mandar a sua mensagem, compartilhar para que as pessoas possam ver o que você está vendo. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, eu realizo o Evangelho no Lar. Então, é muito simples. Na minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo. Para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. É às 18 horas, horário de Brasília. E você participe conosco. Nós juntos vamos chamar a espiritualidade para nos iluminar, para nos envolver, para nos dar força, para termos uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Que a nossa semana possa ser de paz, de luz e de amor. Que Jesus nos ilumine hoje e todo sempre. Um beijo em nossos corações.